Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o verso 8, está escrito assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nosso Senhor Jesus havia enfrentado toda a fúria daqueles que se levantaram contra ele, acusando-o, prendendo-o, julgando, condenando, crucificando e, consequentemente, matando. Contudo, no terceiro dia ele ressuscitou e no período de 40 dias ele apareceu nos mais diversos lugares para tantas pessoas, as mulheres, aos discípulos. O apóstolo Paulo narra em 1 Coríntios capítulo 15 que de uma única vez ele apareceu para cerca de 500 pessoas, e nesse período entre a sua ressurreição e a sua volta para o céu, o que chamamos de ascensão, glorificação, entronização, Jesus, ele deixou uma ordem para que os seus discípulos, a igreja do primeiro século e a sua igreja ao longo das eras, pudesse cumprir esta ordem. E a ordem é: fazei discípulos de todas as nações. E ao dar a ordem aos discípulos para que estes fizessem o trabalho, o serviço e levasse a mensagem do Evangelho a todas as nações, eu chamo a sua atenção para aquilo que o evangelista Lucas, ao final do seu Evangelho, lá no capítulo de número 24, Jesus já ressurreto, ressuscitado, Jesus disse-lhes, falou-lhes de maneira muito clara, objetiva e específica que eles, os discípulos, deveriam obedecer a palavra e que eles deveriam deixar a cidade de Jerusalém somente depois que do alto eles fossem revestidos de poder. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aí ele deu a ordem: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Passaram-se 40 dias e eles aguardaram. E diz a Escritura que do 40º dia ao 50º dia eles estiveram numa reunião de oração. E eles oravam. Diz a palavra no livro de Atos, capítulo 1. Então voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas e Tiago.
Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Matias, na ocasião, foi escolhido no lugar de Judas. Então cumpriu-se o dia de Pentecostes, o 50º dia depois da morte do Senhor. Neste aspecto, bateu e cumpriu-se a profecia, a palavra de Joel, e acontecerá depois, nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E lá estavam aqueles 120, e sobre aqueles 120 o Espírito de Deus desceu e os capacitou. E lá naquele local havia quase 20 nações, pessoas representando gente de todas as partes do mundo daqueles dias. Pedro se levanta e fala das grandezas e das maravilhas de Deus, e eles entenderam na sua língua materna. Ao final da pregação, ao final da exposição que Pedro fez da vida, do ministério, da obra, da paixão, da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus, do senhorio de Jesus, quase 3 mil pessoas se agregaram, foram batizadas, e eles então agora serão perseguidos, serão presos, o sofrimento virá e eles se espalharão, cumprindo esta geografia que está aqui em Atos capítulo 1, o verso de número 8. Eles foram testemunhas onde estavam Jerusalém, eles foram testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo, pregando a Jesus Cristo na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E Lucas, que é o autor de Atos, ele vai então trabalhar esse ministério da igreja, de pregar o Evangelho, de sair. A palavra igreja traz a ideia de chamados para fora. A igreja, ela foi criada por Jesus, ela não é invenção humana. Foi o próprio Cristo, saiu da boca de Jesus. A primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento é Mateus 16. E eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus é invencível. A igreja de Jesus é poderosa. A igreja de Jesus, ela avança. A igreja de Jesus, nada pode detê-la. E o Senhor, então, por obra do Espírito Santo, usando a pena de Lucas para escrever, ele registrou nos 12 primeiros capítulos. Tem um personagem, Pedro, ele se destaca nos últimos capítulos, do capítulo 13 até o 28. O Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, vai se destacar com 3 viagens missionárias, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, falando de Jesus, falando da obra de Jesus, falando da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, do senhorio de Jesus. E a igreja se espalha pelo mundo de toda aquela época. A igreja do primeiro século cumpriu com a sua missão. Pregou o Evangelho onde estava? Jerusalém. Pregou o Evangelho além do lugar que estava Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Evangelho foi pregado. O Evangelho foi pregado pela igreja. E o Evangelho é aquele que salva o homem dos seus delitos e pecados. O Evangelho dá ao homem não a oportunidade de ir para os céus. O Evangelho dá ao homem o passaporte, o bilhete, a passagem comprada não por sangue de touros, de bodes, de animais, mas pelo precioso sangue de Jesus que foi morto naquela cruz. O Evangelho não apenas dá ao homem o direito de ir para o céu, não por mérito, mas pela obra substitutiva de Jesus na cruz. Mas o Evangelho dá ao homem a oportunidade de viver aqui na terra
ainda que no meio de aflições, de sofrimentos, de angústias, de dores e de pesares, uma vida superlativa, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Assim, a igreja cumpriu com o seu papel de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja obedeceu, e a ordem dada por Jesus de ser testemunha, de fazer discípulos, foi cumprida pela igreja no primeiro século. Agora é comigo, é com você. Nós temos que anunciar o campo, anunciar a palavra, porque diz João no evangelho dele, que leva o seu nome, no capítulo 4, que os campos estão brancos. A ceifa, é a hora da ceifa, é a hora da colheita. Erguei os olhos e vedes, já está tudo preparado. É só ir, é só anunciar, é pregar. Na definição daquele que é o criador da cruzada estudantil para Cristo, Bill Bright, o que é o evangelho? O que é evangelizar? É pregar a Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. É comigo, é com você. Essa é a nossa hora de pregar e de falar do amor de Deus, mas da justiça de Deus, de falar dos céus, mas também do inferno, de falar que Cristo é aquele que é o único que tem o poder de salvar o homem dos seus delitos e pecados. Mas se o homem não se arrepender e voltar-se a Cristo, ele está condenado, irá para o inferno. É comigo, é com você, ser testemunha de Jesus e anunciar o evangelho da graça de Deus. Ei, você é uma testemunha de Jesus? Você tem anunciado o evangelho de Jesus? A ordem foi: façam discípulos de todas as nações.